Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal MB Paixão. Tamo junto, bora falar do Papão da Curuzu, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, o maior campeão da Amazônia, positivo? Tá? O que a gente vai falar hoje, pessoal? Novo técnico do Papão. O Paysandu anuncia, né, Júnior Rocha, né, como novo treinador do Papão da Curuzu. Vamos falar desse nome, né? Vamos falar o que eu acho, vou falar do retrospecto, vou falar dos times que ele passou, né? Bora falar do que ele tem feito, o último clube que ele atuou, né, como treinador, certo? E assim, vamos querer saber também o que você acha, né, desse nome. E desde já vou pedindo para você se inscrever no canal se você não for inscrito, ative o sininho para as notificações, né? E deixe seu like, né? Deixe seu like no vídeo, ajuda, né? Dá essa moral pra gente aí, tá? Bora falar do Júnior Rocha, né? Júnior Rocha, pessoal, em sua última temporada, ou seja, na temporada 2025, né? A gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre isso, na verdade a gente vai falar disso depois da vinheta. Agora eu tenho aquele recadinho para você. E vou te dizer que nós, aqui do canal MB Paixão, assim que atingirmos 1000 inscritos, vamos sortear para você uma camisa New Black, caso esse número seja alcançado, nessa meta seja alcançada até dezembro, né? Até meados ali das festas de dezembro, Natal e Réveillon, certo? Se isso for atingir janeiro, né? Se essa meta for alcançada em janeiro, você terá a possibilidade de ganhar a camisa nova do Papão da Curuzu, né? A camisa número 1 ou até a número 2, vai depender aí da ordem de lançamento desses materiais, beleza? Tá certinho? Então participa, te inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, comenta, curte, compartilha. É assim que você vai ser escolhido, né? E lógico, você tem que ser torcedor do Paysandu, tá? E é assim que você vai ser escolhido para ganhar o manto Alves Celeste, né? O manto bicolor, né? Esse manto pesado, pesadíssimo do Papão da Curuzu, beleza? Bora para a vinheta. Depois da vinheta a gente vai falar do novo treinador do Papão da Curuzu, beleza? Ok, torcedor bicolor. Estamos de volta, né? Nossa vinheta aí é rápida, né? Só o tempo da gente ajeitar aqui o material para a gente poder começar o nosso vídeo, né? Bora falar desse nome, né? Que foi anunciado pelo Paysandu, tá? O técnico, inclusive, já foi apresentado, né? Já deu coletiva, né? Entrevista coletiva de apresentação, que se eu não me engano foi hoje, né? Eu não assisti, na verdade, foi hoje, né, essa coletiva, apesar de eu não ter conseguido assistir ela em tempo real, mas eu consegui ver na íntegra depois que ela foi gravada, beleza? Assim, pessoal, vamos lá. Bora falar desse nome, bora falar da trajetória do Júnior Rocha, né? O Júnior Rocha, pessoal, ele teve, assim, uma ascensão, né, para mim. Eu vou logo deixar aqui a minha visão sobre o Júnior Rocha. Ele é um técnico emergente, né? Não é o que eu queria, tá? Não é o que eu queria para o Paysandu nesse momento, tá? Perfeito? Não é o que eu achava que a diretoria iria priorizar, né? Eu não queria um nome assim, um nome emergente. Para mim, Márcio Fernandes, apesar de ser um pouco mais consolidado, um técnico um pouco mais velho, né? Mas ele está muito assim parado no tempo, tanto que eu vejo o Júnior Rocha muito parecido com o Márcio Fernandes, tá? Luizinho Lopes, também mesma coisa, mesmo patamar, né? Claudinei um pouquinho à frente, um pouquinho acima desses dois que eu citei antes, e também um pouquinho acima ainda do Júnior Rocha, tá? Tudo bem? E eu vou te dizer por que eu penso isso. Porque o Claudinei, ele teve acessos para a Série B em times
que já tinham mais know-how, em time que já tinham mais casca, em time que já entrava mais como favorito nas competições. Diferentemente, né, do nosso atual treinador, que quando subiu para a Série B, subiu com Luverdense e Ferroviária. Perdão, Luverdense e Ferroviária. Então, se eu for comparar os acessos do Claudinei no Avaí, por exemplo, o Avaí é um time de cargo e elegância, né? Diferentemente do Luverdense e da Ferroviária, com todo respeito a essas duas equipes, tá? Então, tem um patamar de diferença aí entre Avaí, né, e Luverdense e Ferroviária. Sendo que o próprio Júnior Rocha já treinou o Figueirense, né? Inclusive, ele foi campeão com o Figueirense. Campeão, se eu não me engano, da Supercopa, se eu não me engano, né? Ele foi campeão, se eu não me engano, da Supercopa, né? Supercopa, da Recopa. Recopa Catarinense pelo Figueirense, tá? Lembrando que lá é o clássico, né? Avaí e Figueirense, certo? Tudo bem? Bora falar aqui dos times onde o Júnior Rocha passou, né? Bora falar do currículo. A gente falou do Luverdense, já, né? Ele treinou, olha esse trava-língua aí, Votuporanguense, né? Votuporanguense. Ele treinou o Barra, né? Dois times aí, três times, né? Aí de considerado de emergente, né? Para não dizer outra coisa, com todo respeito, né? Aí ele vem Ipiranga. Aí sim ele pegou um time melhorzinho, de melhor patamar, que é o Figueirense, mas o Figueirense não é mais aquele Figueirense de Série A, não é mais aquele Figueirense de Série B que a gente estava acostumado a ver por aí, né? Aí vem Inter de Limeira e Guarani, ambos times de São Paulo. Porém o Guarani tem uma história, mas também não tem torcida, é um time assim que está mais para lá do que para cá. Aí vem Ferroviária e Caxias, né? Ele também treinou o Santa Cruz, que é um time de massa, né? É um time de massa, apesar de não estar num momento de ascensão, é um time de massa. E no meio do trabalho, ali no Santa Cruz, o Júnior se transferiu para o CRB, né? Onde ele, se eu não me engano, treinou o CRB por 15 partidas, se eu não me engano, tá? Tudo bem? Não tendo um bom retrospecto. Então, na minha visão, né, o Júnior Rocha, ele tem retrospecto melhor em clubes emergentes, para não dizer pequenos. E a gente sabe que o Paysandu não é esse tipo de clube. O Paysandu, além de ser um clube de massa, que o currículo do Júnior Rocha não contempla tanto esse tipo de clube, é um clube também, né? Vamos dizer assim, tradicional e grande, muito grande, né? O Paysandu é um clube tradicional e muito grande, que tem uma torcida gigantesca e muitas das vezes essa torcida, eu faço parte dela, eu sei, não é aquela torcida fácil de lidar, né? A torcida do Paysandu esse ano, com o desempenho do Paysandu, foi uma torcida diferente do que a gente já viu, né? Em outros momentos você ia ver ali a torcida, eu não aprovo esse tipo de atitude, mas a torcida até invadiu o campo, invadiu o estádio para cobrar dos jogadores, né? Coisa que não aconteceu. Não estou dizendo que a torcida deveria invadir, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que em outras épocas um time sem sangue daquele do Paysandu ia atrair o que tem de pior na torcida, né? Fazendo com que ela chegasse a esse extremo de invadir o gramado, tá? Tudo bem? Vamos lá. Então eu vejo assim que não é nome pro Paysandu, tá? Eu assim considero o Júnior Rocha um treinador, vamos dizer assim, que a gente vai levar como mais uma aposta, né? A gente vai levar
essa contratação desse treinador como mais uma aposta. E isso me preocupa. Isso me preocupa por quê? Porque o Paysandu precisa sair dessa terceira divisão. Se o Paysandu não entrar para vencer, se o Paysandu não montar um time para buscar o acesso e vitórias, não só nessa competição, mas em outras competições, a gente vai ficar muito atrás de outras equipes. E a gente não pode deixar isso acontecer. O Paysandu, se quer vencer, se quer ser um time vencedor, o Paysandu teria que trazer um treinador que pudesse e quisesse entrar de igual para igual com qualquer equipe esse ano e brigar pelos títulos das competições que vai disputar. Eu acho que o Paysandu não pode olhar somente para a Série C. Mesmo que ele tenha que olhar para as outras competições como uma preparação, ou então como uma maneira de encorpar o time para a Série C, ele precisa levar a sério todas essas competições. Todas essas competições. Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, né? A Copa Verde não vai no início começar com o nome de Copa Verde, mas sim Copa Norte, né? Aí ganhou a Copa Norte, você vai decidir a Copa Verde com o campeão da Centro-Oeste, né? É isso, acho que é isso, tá? Então, eu vejo que o Júnior Rocha, não que ele seja um nome ruim, o Paysandu poderia trazer nomes piores, né? Graças a Deus não o fez. Mas é um treinador que não inspira no torcedor bicolor a certeza de brigar por todos os títulos. Para te ter uma ideia, ele foi contratado, né, como treinador, e ele vai trazer o seu auxiliar, ele vai trazer o seu preparador físico. E detalhe, o Paysandu também anunciou a contratação do ex-goleiro Emerson como preparador de goleiros no Paysandu. A gente vai já comentar isso aí. Então, por que eu estou citando o Emerson? Porque com o Emerson já são duas apostas. São duas apostas. O Paysandu está vivendo de aposta. O Paysandu apostou no Roger para aprender a ser presidente. O Paysandu está apostando no Júnior, que tá certo, já tem um pouco de experiência, mas também está apostando no Emerson para aprender a ser preparador de goleiros, tá? Uma coisa é você ser preparado, é você ser o atleta, e outra coisa é você preparar atletas, você lidar com atletas, tá? São duas coisas completamente diferentes. E eu desejo aqui toda a sorte do mundo para essas pessoas que eu citei, né? Roger, né? Porque o meu papel aqui é apoiar, mas também eu vou abrir os olhos de você, torcedor, porque a gente sabe que esse treinador, apesar de não ser o nome ruim, mas também não é o nome que a gente queria. Não é o nome, principalmente, que eu queria para treinar o Paysandu nesse começo de temporada. Vai ficar sobre a incumbência do Júnior Rocha a montagem da base, primeiramente da base, que vai disputar todas as competições do Paysandu esse ano. Não só dele, é claro, mas ele vai ser um dos caras ali que vai estar à frente dessa montagem de elenco, né? Então, eu acho que um treinador de mais know-how, um treinador de mais nome, um treinador de mais ponta, ele não só ia trazer jogadores com mais bagagem, jogadores com mais rodagem e experiência, mas também jogadores que ele pudesse controlar. Porque tinha muita gente falando aí com relação, por exemplo, ao Rossi. Por que o Rossi, quando chegava no treino, que o treino começava? Ah, porque o Rossi briga, cobra do pessoal. Pessoal, assim, na Copa Verde, na final da Copa Verde, tem muita gente que está falando mal do Rossi aí, mas eu vejo que o Rossi tinha razão de cobrar, gente. O Rossi tinha razão de cobrar. Na Copa Verde, nós enfrentamos o Goiás na final, no jogo que decidiu o título, que nós fomos campeões. Quem virou aquela bola pro Cavalieri?
Quem foi que virou aquela bola lá da lateral direita, na medida pro Cavaleiro só empurrar pro gol? Claro, e tem o mérito dele, mas quem foi que virou aquela bola? Foi o Rossi. E numa das partidas na Curuzu, eu não me recordo se... Não foi contra o Operário. Eu não me recordo, não sei se foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Não me lembro ao certo, né? Mas num desses jogos aí em que o Paysandu deixou de vencer, o Paysandu virou uma bola, o Rossi, perdão, virou uma bola da lateral direita, igualzinha a bola que ele virou pro Cavalieri. E o Cavalieri fez o gol no Tadeu. Ele fez pro Marlon, e o Marlon chutou em cima do goleiro. Tá? Então até que ponto o Rossi não tem que cobrar desses caras? Tem que cobrar. Né? O mão de quiabo lá, o Matheus Nogueira pegando gol de falta besta, né? O outro fazendo pênalti desnecessário, o Gabriel Mesquita. Então, até que ponto você é o maior salário e você vai cruzar o braço, você vai ver os jogadores fazerem essas péssimas atuações e você vai cruzar o braço? Tá certo que o Rossi, em alguns momentos, também deixou a desejar. A gente não tá aqui passando a mão para ele, passando pano para ele, não. Mas eu acho que tem que cobrar sim. Tem que cobrar. Quem quer vencer tem que cobrar. Tá entendendo? Então fica difícil a gente pegar e cravar aqui que o Paysandu vai fazer uma boa temporada em 2026 na Série C, devido ao fato de a gente estar contratando um treinador que é um treinador emergente, que a gente vai olhar para ele e vai dizer assim, tomara que dê certo, a gente torce para que dê certo, mas tem muita chance de dar errado, então nós estamos vendo aí uma gama de treinadores estrangeiros no Brasil, né? Uma gama de treinadores novos, né? Treinadores ali na idade dos 40, que por sinal é a idade do nosso treinador, 44 anos, né? Se eu não me engano, tá? Ele, por exemplo, foi campeão mato-grossense em 2016 com a Luverdense. Em 2017 também foi campeão da Copa Verde com a Luverdense, em cima inclusive do Papão da Curuzu, tá? Então assim, galera, eu acho assim que não é um nome pra gente criticar a torcida, tipo assim, que ele não tem capacidade, dizer assim, o Paysandu fez uma péssima contratação de treinador. Não é isso. Mas também não é aquele nome que vai nos deixar dormir, botar a cabeça no travesseiro de noite tranquilos. Porque, detalhe, nós temos, além dele, né, vai vir a comissão técnica dele, nós temos o Emerson, que vai ser o preparador de goleiro. Torço muito para que dê certo, né? A passagem do Emerson pelo Paysandu como preparador de goleiros. Mas a gente tem que separar o atleta, né, do profissional agora, né? Lembra do Guilherme, aquele jogador que jogou no Atlético, jogou em outras equipes, que foi um baita centroavante, um jogador que, se você marcasse para ele, você ia ali tomar gol. Mas como treinador, né, treinou inclusive o Paysandu e não deu certo, né? Então, cara, não dá pra gente ficar tranquilo, né? Olhando assim esse tipo de contratação que essa diretoria ela vem fazendo, né? E detalhe, o Alberto Maia garantiu, né, que a gente teria um treinador com experiência, com rodagem. Aí ele me vem com o nome de 44 anos, de um cara de 44 anos. Eu não tô a criticar aqui de certa forma, eu estou criticando, mas não de certa forma pelo que ele fez, mas pelo que o Maia falou, não pelo técnico que ele é, mas pelo que o Maia disse para o torcedor do Paysandu, que ele traria um treinador com experiência, né? E eu vi que muitas das vezes as oportunidades que esse treinador teve de estar na frente de um clube de massa, ele não deu certo, né? Ele não deu certo. Então, assim, me preocupa porque a gente precisa sair dessa Série C o quanto antes,
né? Eu vejo que para 2026 nós temos dois cenários possíveis para 2026, né? Que é em se tratando do regionalismo, falando da dupla Repá, por exemplo, a gente tem dois cenários, né? Um cenário de manutenção do Remo na Série A para o ano de 2027 e um cenário de queda, né? Para nós, o cenário ele tem três possibilidades, né? Ou a gente cai, ou a gente se mantém, ou a gente sobe, né? Então, é aquilo que eu vejo. A gente tem essas possibilidades para 2027. A gente pode pegar 2027 aí com ambas as equipes paraenses na Série B. O Remo caindo da A ano que vem e o Paysandu subindo da C. Mas também nós podemos pegar cenários como a manutenção do Remo na Série A e a queda do Paysandu para a Série D. Então, a gente não quer isso. Então, para mim, o Paysandu teria, né, que ir forte para todas as competições. E eu não vejo o Júnior Rocha com experiência suficiente para levar o Paysandu a brigar por título em todas essas competições. Eu não vejo, certo? Eu não vejo. Né? Por exemplo, vamos falar aqui de um outro detalhe. Se eu não me engano, 16 jogadores ainda possuem contrato com o Paysandu. 16 jogadores desse elenco estão sob contrato, né? Dentre eles Marlon, Edilson, Heverson, os dois goleiros, né? O Gabriel Mesquita e o Matheus Nogueira, né? Temos também aí, se eu não me engano, os zagueiros, né? O Thalisson, que é da base, inclusive, do Paysandu. Temos outros jogadores, como por exemplo, o André Lima, né? Que também tem contrato com o Paysandu, né? Nós temos o Matheus Vargas, né? Que está no departamento médico, assim como o Leandro Vilela. Ambos se encontram se recuperando de LCA, né? Lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, tá? Então, a gente não sabe dessa galera aí quem fica, quem sai ao certo, né? O que a gente sabe é que foi dito pelo treinador e foi dito também pela comissão técnica e pelos diretores, inclusive a parte de presidência, que só vai ficar no Paysandu quem quer ficar, né? O Rossi, a gente não sabe, né, se ele permanece. Inclusive, o treinador do Paysandu, o Júnior Rocha, antecipou que vai conversar com o Rossi, né? Vai pôr as cartas na mesa para o jogador e vai consultar não só ele, mas o staff dele para saber da decisão do atleta de permanência ou de saída do Papão da Curuzu. Perfeito? Então é aquilo, galera. Para a gente resumir aqui, né? Não é o nome dos sonhos. Eu sempre falo para vocês aqui que eu tô aqui para falar a verdade, falar o que eu acho para vocês, tá? A gente vai apoiar. Da feita que o cara desce naquele aeroporto e veste a camisa do Paysandu, a gente vai apoiar. Não pelo cara, não pelo jogador, não pelo treinador, não pelo executivo, não pelo analista de desempenho. Inclusive, o analista de desempenho do Paysandu está deixando o clube, tá? A gente não sabe ainda se foi uma reivindicação do executivo de futebol, do Marcelo Santana, né? Mas o que a gente sabe é que ele vai deixar o Paysandu, né? E ele tinha renovado o contrato, tá, gente? Todo mundo pensava que ele permaneceria para 2026. Mas como eu ia dizendo, da feita que o jogador desembarca, né, ali no Aeroporto Internacional de Belém, vai para Curuzu e veste a camisa do Papão, a gente apoia o jogador. A gente vai para cima com ele. Mas também, se o cara pisar na bola, se o cara vacilar, a gente vai ser o primeiro aqui a chegar também e descer a lenha no cara. Por quê? Porque a gente quer o bem do Paysandu. Acima de tudo está o Paysandu. E acima de todos está o Paysandu. Certo? Então não dá pra gente passar pano pra ninguém. Não dá. Tá? O Paysandu hoje tá numa Série C.
O Paysandu precisa se livrar o quanto antes, né, dessa competição, né? Por quê? Porque não é uma competição que faça jus, né, à história do Paysandu, né? O Paysandu é um clube vitorioso. O Paysandu é um clube que no cenário do Norte, Nordeste e Nacional é uma das equipes mais tradicionais que tem, se não a mais tradicional, né? Já que a gente tem mais de 100 anos, a gente já disputou Libertadores, assim como outras do Nordeste também, mas fomos pioneiros em muitas coisas e hoje estamos amargando essa Série C, certo? Então, eu queria nomes como, eu não digo nem o Caio Paulista, né? Eu não digo nem o Caio Paulista, porque o Caio Paulista, né, que estava treinando a cadela de peruca, depois foi pro esporte, ele com certeza tem mercado na série A, né? E também deve renovar, né, com o esporte para a série B, já que foi ele que encaminhou o acesso da cadela de peruca, né? Então, ele é um profundo conhecedor da competição, já que o esporte caiu e vai pegar um treinador para disputar a série B, por que não permanecer com o, o Caio, né? Caio Paulista, se eu não me engano, tá? E assim, mas que eu queria um nome de maior peso, né? Um nome mais pesado, eu queria, né? Eu queria sim, né? Mas a gente vai dar o tempo ao tempo, né? O problema é que as janelas de transferência do ano que vem serão complicadas. Por quê? Porque existem clubes da Série A que vão querer jogadores, ao mesmo tempo da Série B vão querer jogadores, e a rebarba vai ficar para a galera da Série C, né? E a rebarba da rebarba para a galera da Série D, né? Então é preocupante a situação do Paysandu. O Paysandu vive hoje um momento de descredibilidade no mercado, né, devido ao que aconteceu nos últimos anos, inclusive o transferbando desse ano, bichos que demoraram ou não foram pagos. Então, assim, tá com descrédito, né? Bora ver se essa galera que tá chegando consegue colocar, né, a sua palavra ali acima do que o Paysandu tem feito no que diz respeito ao aspecto financeiro do clube, né? O Paysandu ainda precisa terminar a construção do CT, né? A gente sabe que já temos 2 campos. O Paysandu está construindo um terceiro, porém o Paysandu precisa terminar, né, a parte de infraestrutura do CT, porque inclusive o treinador Júnior Rocha citou que é muito custoso, né, para o atleta fazer a parte de condicionamento físico na academia na Curuzu e ter que pegar um ônibus e passar praticamente 1 hora e meia para chegar, né, lá em Águas Lindas para fazer o treino com bola, né, para fazer o treino em campo, tá? Então assim, a gente sabe, né, das dificuldades, e essas dificuldades podem ter atrapalhado o Paysandu, né? Deve ter atrapalhado o Paysandu, mas a gente sabe que na Série C as viagens são mais longas, mais cansativas, mais exaustivas e menos atrativas, né? Ou seja, você vai cada vez enfrentando times menores, você fica longe do cenário de capitais, você fica longe dos melhores hotéis, você fica longe dos melhores restaurantes para a questão da alimentação. Então é tudo mais difícil numa Série C. Então o Paysandu tem que fazer de tudo para sair dessa Série C o quanto antes e voltar para a Série B, que é no mínimo onde o Paysandu deve estar, né? É no mínimo onde o Paysandu deve estar. Perfeito, galera? Então a gente trouxe essas informações para você. O treinador já foi apresentado. Emerson já foi divulgado também de forma oficial que o Emerson, ex-goleiro do Paysandu, será agora preparador de goleiros do Papão da Curuzu. A gente deseja do fundo do coração boa sorte para essa equipe que está se formando, boa sorte para o treinador que está chegando, boa sorte para o Emerson, mas sendo sincero, não é o nome que a gente queria, né? Nós queríamos algo mais. Nós queremos a certeza de um treinador que bateria na mesa e dizer: eu quero esse jogador aqui. É esse cara que eu quero. Não é dizer assim: ah, olha,
tem o Cebolinha na reserva lá do Flamengo. Ah, mas não tem dinheiro. Diz que, ah, então vai lá e pega e renova com o Marlon, então. Renova porque não tem jeito. Entendeu? É esse o ponto que eu quero chegar. Eu quero um treinador que diga, não, vai lá, me dá o telefone que eu vou ligar para o atleta, vou explicar aqui o planejamento. E ele é de minha inteira confiança, vai vir jogar no Paysandu. Vem jogar no Paysandu, para falar o português correto. Entendeu? Então, é isso que eu acho que o Paysandu tem que fazer, né? E o Júnior Rocha, espero que consiga, mas na minha visão, vou repetir aqui, não era o nome que eu queria. Perfeito, galera? Eu vou ficando por aqui, né? Até a próxima. Antes da gente ir embora, eu gostaria que você curtisse o vídeo, né? Que você comentasse, que você compartilhasse com seus amigos e que, se você não for inscrito, você se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Tranquilo? Tamo junto, bora pra cima. Bora pra cima, papão. Bora sair dessa terceira divisão aí que não é onde a gente deve, onde a gente merece estar. Beleza? Tá certinho?